Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 27 de outubro de 2010. Quase que aconteceu um desastre hoje. Eu não vim para o estúdio no horário do programa, que é ao vivo. Estava lá conversando tranquilamente com o psicanalista Ítalo Campos. Tudo bem, Ítalo, de novo? Boa tarde. Boa tarde. E aí essas coisas acontecem quando você faz um programa ao vivo, né? Obrigado pela sua companhia. Ítalo está aqui para conversar com a gente sobre o seguinte: o problema das drogas hoje é cada vez mais comum e é uma preocupação para muitas famílias de brasileiros. E aí nós convidamos o psicanalista para nos ajudar a entender como conviver com esse tipo de problema dentro de casa. Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Nós vamos conversar também com o Dr. Paulo Peçanha. Ele é infectologista. Vem falar sobre catapora, uma doença que não é tão simples como parece. A doença está em pleno 2010, muita gente aí está pegando catapora. O secretário de Cultura, Alcione Pinheiro, vem falar sobre a Biblioteca Municipal, comemora o Dia do Livro com programação até o dia 30, até sábado agora, né? Também conhecido como sábado. Ítalo, é preocupante, você no seu consultório como psicanalista tem recebido muita gente com esse tipo de problema? Nos consultórios, especialmente os consultórios privados, é muito mais raro aparecer do que aparece na mídia, do que aparece na delegacia, do que aparece na rua, né? E do que acontece dentro da família. O que quer dizer que, de maneira geral, o toxicômano não procura um serviço de saúde, não procura um profissional de saúde. Quem, em geral, procura é a família, não é? Ou algum amigo muito próximo que reconhece que esse problema é um problema, antes de tudo, um problema de saúde. Não é? Porque muitas vezes a interpretação de que isso fosse um problema, no caso do alcoolismo, que fosse alguma coisa de falta de vontade, de falta de vergonha, e que a saída para isso seria moral ou a repressão policial. E que não é verdade. Quer dizer, o alcoolismo, a toxicomania, qualquer tipo de droga é algo afeto e necessário a intervenção do profissional de saúde. E dentro do profissional de saúde, o profissional de saúde mental. Mas não é só, porque a questão da toxicomania é um problema de saúde, mas é um problema também de educação, é um problema de políticas públicas. Não é? É preciso que a pessoa tenha, no nível individual, o atendimento de um profissional especializado. Mas é preciso também que a sociedade favoreça outras saídas diante da angústia que um adolescente apresente, que um adulto apresente, que não seja a saída alienada de uma toxicação, de uma intoxicação, de um uso de alguma coisa, de um produto para adormecer, para anestesiar, que é isso que qualquer toxicômano procura. Ele procura, na verdade, não sofrer. Né? O toxicômano não é um sem-vergonha, o alcoolista não é um sem-vergonha. Muitas vezes, especialmente no caso do alcoolismo, uma pessoa com muita vergonha e que usa o álcool para poder dar conta de enfrentar esse mundo difícil para todo mundo, e para essas pessoas parece mais grave. É uma fuga? Sim, é uma defesa, pudesse dizer, em algum momento pode ser uma fuga, mas eu diria, do ponto de vista como a fuga pode parecer moralmente pior, eu diria que é uma defesa à angústia. E não sou eu que digo isso, quem diz isso também são os especialistas, não é, os pesquisadores, de que o sujeito muitas vezes inicia uma saída dessa pela toxicomania porque não dá conta de ficar, vamos dizer assim, careta, não é, diante das coisas, de cara diante das coisas. Aí ele usa alguma coisa. E isso depois passa a ser o recurso dele. Então, na verdade, quem é careta é quem usa esse recurso. Não é? Agora, a família também precisa se preparar para enfrentar esse tipo de situação, né? Muito. Porque, na verdade, a família, no final, se sente muito culpada. Ontem eu atendi uma jovem mãe que descobriu que o filho usa drogas, e descobriu como? Descobriu na rua, descobriu na praça. Viu? Não. Um soldado, um policial militar da comunidade, perguntou para a mãe: vem cá, você sabia que o seu filho, né, o soldado ao mesmo tempo foi generoso nesse sentido, porque a cumplicidade é ruim. Então quem tem um amigo
quem tem alguém envolvido com a toxicomania não pode ficar supondo que tem que esconder, tem que abrir. Sabe? Tem que dizer para o pai, dizer para o amigo, dizer para a mãe. Olha, porque o sujeito, ele muitas vezes não dá conta de abrir isso. Porque ele sabe que é prejudicial, mas ele não tem outro recurso. Quer dizer, de um lado você tem um problema que não tem outra saída a não ser enfrentá-lo e tentar resolver de alguma forma, seja através do tratamento ou de uma terapia, de alguma forma você precisa solucionar, estancar, resolver aquele problema. Do outro, as pessoas precisam se preparar para auxiliar aquele familiar a sair daquela situação. É verdade. Quer dizer, a família muitas vezes se sente muito culpada. O que eu não fiz? Um pai, uma mãe, né? Muitas vezes os pais separados, viúvos, acham que a culpa é deles. Não tratem assim, que pela culpa não funciona bem. Não é? Mas tem que preparar porque sofrem os efeitos. Hoje se chama vamos dizer assim, hoje vários grupos de organizações sociais promovem reuniões dessas famílias dos toxicômanos, porque sabe que elas também adoecem, pela cumplicidade que muitas vezes querem fazer, então elas ficam adoecidas junto com aquele membro, não é, que é o membro identificado como toxicômano. Você diria que as famílias devem procurar os motivos e as saídas sem necessariamente procurar culpados? Ou se culpar? É verdade. A culpa, nesse caso, não é bom conselheiro. Não é? Nós devemos tratar de uma maneira mais objetiva, mais racional e com saídas mais criativas e construtivas. Não é? Quer dizer, na verdade, a dependência da droga é natural ao ser humano, porque o ser humano é dependente, ele nasce dependente. É o processo civilizatório, é o crescimento e amadurecimento que faz com que ele seja menos dependente. Então, dependência da droga é um evento na vida da pessoa. Não é? Muitas pessoas usam e não vão ficar dependentes. Isso, então, da ordem do particular. Perfeitamente. Bom, o doutor Ítalo Campos é psicanalista, dos mais experientes aqui, inclusive foi o primeiro, né? Foi o idealizador do Centro de Tratamento Prevenção e Tratamento de Toxicômanos da Prefeitura de Vitória, já no governo Vítor Buarez, naquela época, né? Isso. Ali na região de Bento Ferreira. Muito obrigado pela presença e pelas dicas, por aquilo que você passa do seu conhecimento para nós aqui, leigos. Obrigado aos telespectadores pela paciência e a você pelo convite.